Olá, seja muito bem-vindo ao meu canal. Meu nome é Ângela Natel e vamos para a leitura da semana? Sim, quero ler um trecho deste livro aqui, Sexo, Drogas e Biopolítica na Era Farmacopornográfica, de Paul Preciado. E relacionada a essa temática, eu quero recomendar a live aqui do canal chamada Economia Política de Gênero com Andy Barbosa, em que falamos especificamente sobre essas questões que envolvem essa obra tão preciosa e necessária em nossos dias. Então, vou deixar na descrição, não somente como eu faço em todos os vídeos de leitura, os dados da leitura para que você coloque nas suas redes de busca, para adquirir o seu exemplar, para ler por si esses trechos, esses materiais, mas nessa descrição do vídeo aqui, eu quero colocar também as redes da Bibliopreta, da Andy Barbosa, e também que ela tem o Instagram Bibliotrava, né? E o Twitter também, e também vou colocar especificamente o link da live que gravei com a Andy Barbosa, maravilhosa, que estou doida para fazer outro curso com ela, sobre essa questão das políticas de gênero, tá bem? E economia de gênero. Quero ler um trecho especificamente aqui do Paul Preciado, intitulado Farmacopoder. Farmácia é também um nome comum que significa administração do fármaco, da droga, do remédio e ou do veneno. Sócrates compara uma droga os textos escritos que Fedro trouxe consigo. Esse fármaco, essa medicina, esse filtro, ao mesmo tempo remédio e veneno, já se introduz no corpo do discurso com toda a sua ambivalência. O fármaco seria uma substância com tudo o que essa palavra possa conotar, no que diz respeito à sua matéria de virtudes ocultas, de profundidade críptica, recusando sua ambivalência à análise, preparando desde então o espaço da alquimia, caso não devamos seguir mais longe, reconhecendo-a como a própria antissubstância, o que resiste a todo filosofema, excedendo indefinidamente como não identidade, não essência, não substância, e fornecendo-lhe por isso mesmo a inesgotável adversidade de seu fundo e de sua ausência de fundo. Nesse virar pelo avesso, o que está em jogo é a ciência e a morte, que se consignam em um só e mesmo tipo na estrutura do fármaco, nome único dessa poção que é preciso aguardar, e que é preciso até mesmo, como Sócrates, merecer. Feitiçaria narcossexual. A hegemonia fármaco-pornográfica, que só se tornou explícita no final do século XX, tem suas raízes na origem do capitalismo moderno, nas transformações dos sistemas medievais de produção do final do século XV, que dariam lugar às economias industriais e coloniais, à ficção biopolítica dos Estados-nação e aos regimes de saber científico e técnico. A fim de compreender como as novas relações de corpo-poder, prazer-conhecimento e fármaco-subjetividades foram estabelecidas no Ocidente, devemos agora fazer um indispensável desvio às relações entre o capitalismo e a destruição das nossas tradições enteogênicas. Para conseguir acesso à questão do fármaco, temos que seguir o caminho das bruxas. Os agricultores, os responsáveis pelas colheitas e os manipuladores de plantas medicinais foram condenados durante a Inquisição. Bruxas, alquimistas e parteiras foram declarados hereges e desviantes satânicos. Ao mesmo tempo, a Europa colonizava as Américas. Abre aspas. A caça às bruxas ocorreu simultaneamente à colonização e ao extermínio das populações do Novo Mundo, aos cercamentos na Inglaterra ou ao início do tráfico de escravizados. Fecha aspas. A historiadora feminista Silvia Federici mostrou que a caça às bruxas foi uma dupla tentativa de apropriar-se do corpo das mulheres como força reprodutiva e de acabar com o uso comum dos recursos naturais, prados, florestas, rios, lagos, pastos selvagens. O processo de delimitar terras, expropriar saberes populares,
criminalizar práticas de intoxicação voluntária e privatizar germoplasmas vegetais estava apenas começando. Ele atingiu o ápice no período moderno com a expropriação colonial de plantas, animais, corpos e saberes, a perseguição dos produtores, consumidores e traficantes de drogas, a transformação gradual dos recursos naturais em patentes farmacêuticas e o confisco pelas instituições jurídico-médicas de todos os experimentos que envolvessem autoaplicação. Muitos dos preparados medievais de caráter alucinógeno eram assimilados por via tópica, dissolvidos em uma pomada feita à base de gordura e besuntados no pescoço, axilas ou estômago. A forma como essas pomadas eram aplicadas se assemelha bastante à forma de usar testosterona em gel pelas pessoas transgênero hoje em dia. Historiadores contemporâneos das tradições farmacológicas medievais e da Inquisição acreditam que a maior parte das visões e atos mágicos condenados pelos tribunais religiosos como satânicos foi resultado da ingestão acidental ou intencional de substâncias psicoativas. Com base nos registros inquisidores, assim como em tratados ancestrais de herboristas, os pesquisadores foram capazes de identificar as diferentes substâncias alucinógenas e narcóticas de extração vegetal e animal usadas na época. Uma série dessas receitas de pomadas e misturas menciona substâncias solanáceas psicoativas, como o memendro, da família da beladona, o estramônio, a figueira brava, a beladona e a mandrágora. Todas incluem extratos de plantas como a papoula, fonte de ópio, heroína e morfina, e o cânhamo, maconha, haxixe. Sapos cuja pele, agora sabemos, contém uma potente substância psicotrópica, e um tipo de farinha salpicada de cereal, provavelmente feita com espigas de trigo parasitadas pelo fungo do qual se extraiu, pela primeira vez, o LSD. As visões alucinógenas, dignas das retóricas de Deleuze e Guattari, devir animal, devir planta, ter relações sexuais com animais, falar com árvores, projeção astral, etc., podem ter sido causadas por efeitos psicotrópicos no organismo após a ingestão ou aplicação cutânea dessas plantas com poderes alucinógenos e afrodisíacos. Em 1960, Walter Pankey seguiu passo a passo as instruções para o preparo de uma pomada em um livro do século XV, e então, junto com colegas, untou o pescoço e as axilas com a substância. Todos os pesquisadores afirmaram ter submergido em um torpor de 24 horas, durante o qual sonharam com voos audazes, danças frenéticas e outras estranhas aventuras semelhantes àquelas que ocorriam durante orgias medievais. Ao longo de períodos de seca e grave escassez de alimentos, a fim de aumentar a produção de pão, grãos alternativos ao trigo, como o centeio, eram utilizados e é possível que contivessem microtoxinas, metabólitos produzidos pelos mofos do pão que atuam sobre o organismo dos mamíferos, causando alucinações e vômitos. Hoje, sabemos que as vítimas do Ignis Sacer, fogo sagrado do Santo Antônio, sofriam os efeitos alucinógenos da dietilamida, do ácido lisérgico, abreviado em inglês como LSD, depois de 1938, uma micotoxina que aparece durante o cozimento de pão contaminado com esporão do centeio, e de outras micotoxinas, como o alcaloides da beladona, procedentes do fruto da raiz da mandrágora. Foram necessários vários séculos para que algumas dessas micotoxinas começassem a reaparecer na fabricação dos antibióticos. A transcrição do julgamento de uma mulher acusada de praticar bruxaria durante a Inquisição em Carcassonne, de 1330 a 1340, período em que o termo Sabá das Bruxas apareceu pela primeira vez, registra: ela encontrou e cumprimentou um bode gigantesco ao qual se entregou. Em troca, o bode lhe ensinou sobre plantas peçonhentas cozinhadas em caldeirões, sobre fogo maldito e ervas venenosas. Desde então, ela se ocupa da preparação de certos ingredientes e poções nocivos. Em 1580, o Tratado de la Démonomanie des Sorciers,
de Bodino estabeleceu uma relação criminal entre o domínio das plantas e a bruxaria. Foi assim que herboristas, feiticeiras, bardos, druidas, sacerdotes e sacerdotisas de outros cultos, incluindo todos aqueles que usavam práticas com plantas, fosse com fins terapêuticos, ritualísticos ou simplesmente recreativos, acabaram confinados à categoria de infames e foram perseguidos, sem distinção alguma, sob a acusação de bruxaria. A Inquisição atua aqui como uma autoridade de controle e repressão, tanto do saber farmacológico das mulheres das classes populares, como da potentia gaudendi, gerada pela metabolização corporal dos compostos químicos dessas plantas e pelo discurso e conhecimento compartilhado ligados a rituais sociais. A ativista feminista e bruxa pagã Starhawk entende que a perseguição às bruxas que ocorre na Europa e que acaba se estendendo às colônias norte-americanas entre 1430 e 1740 faz parte de um processo maior de erradicação de saberes e poderes populares, enquanto se trabalhava para consolidar o conhecimento hegemônico do especialista, imprescindível para a implantação progressiva do capitalismo em escala global. O Malleus Maleficarum, gramática da Inquisição e de suas técnicas de extração de conhecimento, condena a sexualidade feminina, o intercâmbio sexual não reprodutivo, a sodomia, a masturbação, e toda a experimentação com substâncias psicoativas. Como aponta Starhawk, a Inquisição castiga a agressividade sexual e o gozo das mulheres e lhes impõe passividade, submissão e silêncio no domínio das práticas sexuais. Tudo isso estava conectado à emergência do capitalismo proto-industrial e suas formas científicas de produção e transmissão de conhecimento, o extermínio de uma parte da população que possuía saberes farmacológicos, o uso dos discursos raciais como argumentos religiosos e biológicos para justificar a escravidão e a opressão, o surgimento de novos modos de segmentar, demarcar e cercar a terra, a criação de gado que vai sustentar a futura indústria têxtil, a expansão colonial na América, África, Índia e Extremo Oriente, e a invenção, na Europa, de modelos de trabalho serviço e pró-escravistas. Ao contrário do que se acredita, as mulheres não esperaram até o século XX para entrar no mercado de trabalho. Suas práticas de saber e produção de riqueza foram cuidadosamente expropriadas dos circuitos da economia medieval e sobre essa exclusão pôde consolidar-se o capitalismo nascente. Como destacou Angela Davis, a condição das mulheres brancas como mães e donas de casa é uma invenção do capitalismo moderno. A criação dos ideais burgueses da esposa e progenitora é acompanhada pela degradação econômica da figura da dona de casa e pela exclusão do trabalho doméstico da esfera produtiva. Starhawk encontra uma correlação entre essa análise econômica e a criminalização da bruxaria. A perseguição às bruxas está relacionada a outras mudanças de consciência importantes que ocorrem durante os séculos XVI e XVII. A ascensão do profissionalismo em inúmeras esferas da vida significativa que os serviços e atividades que as pessoas sempre haviam realizado para si mesmas, para os vizinhos ou famílias, eram agora realizadas por corporações de especialistas pagos que tinham uma licença ou outro meio de reconhecimento de sua qualidade como guardiões de um corpus de saber oficialmente aprovado e restrito. A Igreja Católica havia servido durante séculos como modelo de corporação que dispensava as graças necessárias. Muitas das queixas contra bruxas e hereges podem ser vistas como queixas sobre dar ou receber graças de origem desconhecida, sem selo oficial de garantia, sobre transmitir saber sem aprovação. Os poderes das bruxas, fossem utilizados para prejudicar ou para curar, eram considerados demoníacos porque emanavam de uma fonte não instituída. No período medieval, as mulheres eram encarregadas do cuidado e da cura do corpo por meio de formas de conhecimento tradicional, baseadas na utilização de ervas no contexto da prática ritualística. Essas cuidadoras, fossem sábias ou parteiras, representavam uma ameaça às novas sociedades profissionais, em torno das quais se encontravam os novos peritos da informação, que rapidamente seriam legitimados como científicos e incluíam aqueles que atuavam no campo da medicina.
Os membros dessas ordens se organizariam como um grêmio no início do século XVI. Criam-se, assim, licenças para regular o exercício da profissão médica, que excluem os saberes farmacológicos das mulheres brancas e de todos os tipos de povos não brancos. No final da Idade Média, a drenagem dos lagos e pântanos, a redução das florestas, as cercas, a instituição da propriedade privada para a agricultura e a pecuária trabalharam simultaneamente para reprimir a comunidade pagã, na qual se localizavam as forças míticas da imaginação popular e o ecossistema, e na qual cresciam plantas e substâncias usadas na arte da feitiçaria. Dessa perspectiva, a perseguição às bruxas pode ser entendida como uma guerra dos saberes especializados contra os saberes não profissionalizados de uma multidão, uma guerra do poder patriarcal branco ante os saberes narcossexuais tradicionalmente exercidos pelas mulheres, pelos povos colonizados e por feiticeiros não autorizados. A questão era exterminar ou confiscar certa ecologia do corpo e da alma, tratamentos alucinógenos e formas de prazer ou excitação. O conhecimento capitalista colonial moderno patologizou essas tecnologias de subjetivação produzidas pela experiência coletiva e corporal dos rituais, o processo de transmissão de símbolos e a assimilação de qualquer substância alucinógena e sexualmente excitante. Sob as acusações de heresia e apostasia, negação de Deus, a caça às bruxas nada mais fez do que ocultar a criminalização das práticas de intoxicação voluntária e autoexperimentação sexual e alucinógena. Sobre esse esquecimento forçado, a modernidade elétrica e hormonal seria erguida. Um breve capítulo deste livro fantástico e necessário de Paul Preciado, e Sexo, Drogas e Biopolítica na Era Farmacopornográfica. Gente, imprescindível a leitura, um livro acessível, fácil de encontrar. Vou deixar na descrição os dados para você buscar, para você ir atrás dessa leitura. Urgente, começar a compreender as estruturas de poder por trás das decisões da história e de grandes eventos que muitas vezes parecem não ter relação alguma, quando, na verdade, são instrumentos muito bem organizados de poder. Fica aqui a dica da leitura da semana, ótimas leituras e até a próxima, pessoal.